Olá pessoal, muito boa noite a todos. Eu sou o biólogo Igor Maquieira e você está aqui no meu canal, Ciência e Meio Ambiente. Obrigado pela presença, pela participação, antes de mais nada. Pois bem, onda de calor no hemisfério norte. Atualização, tá? Dados fresquinhos. Vamos dar uma olhada aqui. Então, gente, na semana passada, tanto os Estados Unidos quanto a Europa tiveram ondas de calor localizadas significativas. O da Europa, né, é particularmente um incômodo para a mídia, já que a área não está preparada realmente para temperaturas superiores a 100 Fahrenheit, como as áreas nos Estados Unidos, como Califórnia, Texas, Oklahoma, né, onde os aparelhozinhos de ar-condicionado são particularmente uma norma. Então a grande mídia ela chegou e culpou uniformemente as ondas de calor por conta das mudanças climáticas causadas pelo homem, sendo que essa atribuição está totalmente errada. Acontece que todo verão no hemisfério norte fica quente. É isso que os verões fazem. Aliás, e além disso, todos os anos uma onda de calor localizada ocorre em algum lugar do mundo. O erro comum a todas essas notícias é o fato de que tempo não é clima. O clima é a média do tempo ao longo de um período de 30 anos, conforme definido pela própria OMM, que é a Organização Meteorológica Mundial. Dá para observar até o destaque no link que se segue. Ora, cada uma dessas histórias que tentam colocar, associar ou vincular a mudança climática, de onde esse termo, repito, é o que mais faz o clima da Terra é mudar. E vincular isso tudo, onda de calor, é colocar uma coisa associada a outra sem qualquer prova. Então não passa nada do que mera especulação, e especulação alarmista. E não se limitando à mídia impressa, da internet, emissoras de TV, também estão exagerando para fazer parecer uma crise, com o uso de cores. Eles gostam muito disso. A figura abaixo é uma comparação de gráficos da TV, da emissora de TV, na British Broadcast Corporation, que é a BBC, no verão de 2012, à sua esquerda, com o verão de 2022, à sua direita. Note o seguinte, observe que em 2012, algumas das temperaturas eram realmente mais altas, e eles não preencheram as áreas com esse vermelhão. Para quê? Para parecer pior do que realmente é. Olha só. Outra coisa que você não vai encontrar sendo relatado na BBC, nos jornais, na mídia da internet, é o fato que, enquanto o calor recorde estava acontecendo na Europa Ocidental, a Europa Oriental estava experimentando temperaturas bem abaixo da média, com uma imagem abaixo. Do ECMWF. Então, o que acontece? A figura abaixo mostra a justa posição do calor no Reino Unido e na Europa em comparação com as temperaturas abaixo do normal da Europa Oriental, o que a imprensa justamente ignorou. Essa dramática diferença de temperatura regional, vista na figura anterior, é um sinal claro de que isso é um padrão climático e não uma mudança climática em escala global, também conhecida como aquecimento global, como a mídia quer que você acredite. O mesmo se aplica à onda de calor nos Estados Unidos, como a figura abaixo. É regional em seu escopo e não global. Nas últimas décadas, nos Estados Unidos,
as ondas de calor têm sido muito menos frequentes e severas do que, por exemplo, na década de 30. Os recordes históricos de altas temperaturas na maioria dos estados ocorreram na primeira metade do século XX, podendo citar novamente a onda de calor assim surreal em 1936, que foi muito mais mortal. Aliás, o próprio Washington Post colocou um post, vamos dizer assim, bem enfático e bem verdadeiro para o que ocorreu na época. A onda de calor, vamos dizer assim, assassina nos Estados Unidos de 36, se espalhou até o norte do Canadá, levou cerca de 5.000 pessoas relacionadas a essa onda de calor ao óbito, tá? Colocou os termômetros para um recorde de 121 graus Fahrenheit em Steele, nos Estados Unidos, e fez de julho o mês mais quente já registrado nos Estados Unidos, tá? Inclusive, isso daí tem milhares de dados, inclusive da própria EPA. Agora, a verdadeira questão é que altas temperaturas prolongadas, como as que os Estados Unidos e a Europa experimentaram este mês, aconteceram antes, bem antes, já apresentado aqui no canal. Eu peço que você assista o vídeo. Eu vou deixar na descrição e ao final deixo para você assistir, caso você não tenha conferido o material. Tá? Mas antes dessa histeria toda, tá? Antes que as mudanças climáticas, aquecimento global, todos esses termos ridículos, tá? Porque, primeiro, aquecimento global ou resfriamento global sempre ocorreu, sempre vai ocorrer. Tá? O homem não tem culpa disso. Mudanças climáticas, pior ainda colocar esse termo, o que mais faz o clima da Terra é mudar, né? Destruir a história climática, colocar a culpabilidade em CO2, o diabo A4, quando o CO2 em épocas passadas, tá? O Holoceno é o terror dos aquecimentistas, porque justamente ali o CO2 estava em concentrações menores, por exemplo, até recentemente, no período quente medieval, as temperaturas, por exemplo, no período quente medieval, 2 graus Celsius superiores a de agora. Então, uma pequena quantidade de tempo, pesquisando, vocês vão encontrar alguns fatos. A onda de calor e seca em 1540 na Europa, que durou 11 meses. Tá? Outra onda de calor em 1757, que foi a mais quente nos últimos 500 anos até 2003. Além disso, a Net Weather Community TV chamou a onda de calor de 1906, que foi apresentada aqui já nesse canal, no Reino Unido, durante agosto e setembro, uma das ondas de calor mais excepcionais que já ocorreram no Reino Unido. Depois, também apresentado nesse canal, a onda de calor em 1911 na França, mais de 41.000 mortes prematuras. E mais recentemente, na Europa, ocorrendo a enorme onda de calor de meses em 1976. Isso tudo ocorreu em um momento em que a Terra estava experimentando, inclusive em 76, citando 76, corrigindo aqui, uma tendência de resfriamento de 30 anos por causa da OADP, Oscilação Decadal do Pacífico, o que levou muitos cientistas a alertarem que a próxima era do gelo estava se aproximando. Daí, o verão de 76 foi considerado o verão mais quente na Europa, e especialmente no Reino Unido, durante o século XX. Uma grande área de alta pressão dominou a maior parte da Europa durante todos os meses de verão. O sistema de alta pressão foi instalado no final de maio de 76 e permaneceu até os primeiros vestígios de chuva a serem registrados somente em 27 de agosto do mesmo ano. Durante todo o período, grande parte da Europa foi banhada pelo sol contínuo, com o Reino Unido vendo uma média de mais de 14 horas de sol por dia. 76 foi apelidado de o ano da Joaninha. Por quê? Porque naquele país, devido ao aumento da massa do inseto ali, ou seja, muitas joaninhas ao longo do período quente. Então, no Reino Unido, o verão coincidiu com um período de cerca de 16 semanas, o mais longo registrado na Inglaterra e no país de Gales desde 1727, ou seja,
Em 1727, evento similar ou igual ocorreu. Aí, o que faz o The New York Times? Não faltam comparações com o verão britânico de 76. Eles são enganosos. Alto lá. Olha só. Eles colocaram. No entanto, a comparação com 76 é enganosa. Isso no New York Times. A temperatura mais alta registrada na época foi de 35,9 graus Celsius, enquanto na terça-feira ultrapassou 40 graus. Eles estão falando agora recentemente daquele evento de 40 graus. Sendo que o que acontece é que, tá? A BBC também informou que os termômetros atingiram 40,3 graus em Coningsby, em Lincolnshire, enquanto 33 outros locais ultrapassaram a temperatura mais alta anterior do Reino Unido de 38,7, definida em 2019. Abaixo, vocês veem United Kingdom, Weather History, ali também de Lincoln. O que aconteceu? O que a BBC e o New York Times não falaram é que os 40 graus Celsius, aproximadamente 104 Fahrenheit, foram fixados em uma base da Royal Air Force, a RAF, próximo a um mar de asfalto de pista de decolagem. Então a figura ao lado mostra a temperatura de hora em hora naquele dia, naquele local, tá? Por outro lado, a BBC relata a temperatura mais alta anterior já registrada no Reino Unido foi de 101,7 graus Fahrenheit, observada em Cambridge, no Jardim Botânico da Universidade de Cambridge, em julho de 2019. Acontece que um jardim botânico é um ambiente totalmente diferente de uma base aérea da RAF. Espera-se que esse último seja muito mais quente devido à falta de sombra, aos materiais absorventes de calor presentes, ao ar quente expelido dos motores a jato. Então, colocar alegação enganosa é realmente a informação enganosa aí podemos considerar sobre a falta de jornalismo sólido em relatar o ambiente sobre o qual essas temperaturas foram registradas. É bem conhecido que o efeito de ilha urbana de calor, o Urban Heat, Island, pode contribuir para as altas temperaturas mais quentes e dado que o Reino Unido passa de 56 milhões de pessoas de 1976 para cerca de 67 em 2020, não é nem um pouco surpreendente que o UHI, ou seja, as ilhas urbanas de calor, tenham se intensificado, justamente com toda a infraestrutura para apoiar os 11 milhões a mais de pessoas ali. Então a conclusão é que a recente onda de calor na Europa, ela foi causada pelo quê? Pelo que já foi comentado aqui, resumidamente, pela amplificação do padrão de ondas do hemisfério norte. Então a variabilidade natural da atmosfera foi a causa imediata do calor e não representa uma ameaça existencial para a população da Europa. Agora, então por que essas temperaturas foram tão extremas naquela semana? A imagem abaixo demonstra o seguinte: o desenvolvimento de um grande cume de alta pressão, algo chamado de cume, que produz aquecimento ao afundar e mover o ar para o norte em seus flancos ocidentais. Então aqui está o nível superior, o nível de pressão de 500 hectopascais, cerca de 18 mil pés, às 17 horas de 17 de julho. Então os sulcos, alturas altas ou pressão, são indicados pelas cores vermelho e laranja. Observe que havia uma calha, cores azuis, de pressão mais baixa em seu lado sudoeste. Este recurso aumenta o fluxo sul, que traz ar mais quente. Agora, um choque. Abaixo está o mesmo tipo de gráfico, ou seja, o mesmo tipo de imagem, para a grande onda de calor do noroeste. Ah, meu Deus, muito semelhante, incluindo o baixo a sudoeste. Então, o centro tão baixo, aumentando o fluxo sul, movendo-se o cume de alta pressão, atuando como um superalimentador para o calor. Então, os padrões de ondas de alta amplitude podem ser promovidos pela variabilidade natural. Não há qualquer evidência de que a crista em questão tenha resultado do aquecimento global, do CO2, etc. Porque, ironicamente,
esse padrão, olha a imagem à sua direita, esse padrão também produziu e produz o resfriamento aprimorado para o leste e oeste, algo mostrado pelas anomalias de temperatura, diferença do normal, 6 horas depois, vermelho barra marrom, acima do normal, azul abaixo do normal. Ou seja, ora, se é o aquecimento global, ou seja, o mesmo evento que causou o aquecimento em uma parte, causou um resfriamento em outra. Ou seja, o mesmo fenômeno causando um sistema de alta pressão num local e um sistema de baixa pressão em outra. Um sistema com temperaturas muito altas num local e muito baixo em outra, no caso ali, a Europa. Deve-se notar que grandes ondas de calor atingem periodicamente a Europa, como já citado aqui. Não só 76, como 2003, em datas anteriores, como já demonstrado aqui neste canal. A conclusão é que a recente onda de calor na Europa foi causada por uma amplificação do padrão de ondas do hemisfério norte. Então a variabilidade natural, justamente da atmosfera, foi a causa imediata do calor e não representa nenhuma ameaça existencial para a população da Europa. Tá dado o recado. Se você gostou do conteúdo, não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações, compartilhar bastante esse vídeo, deixar aquele like bacana, aquele joinha. Quem puder realizar sua colaboração, o link já está na descrição. Tamo junto e você já sabe que conteúdo de qualidade só aqui no Ciência e Meio Ambiente e lá no Alerta do Tempo, o meu outro canal, que o link já está na descrição. Um forte abraço, tamo junto, fique na paz, não deixe de se inscrever e compartilhar bastante. Fui!